Oi, pessoal, tudo bom? Dando seguimento à aula dos atributos de Deus, hoje a gente vai falar sobre a onisciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, né? E Ele sabe de todas as coisas dele mesmo, Ele conhece Ele realmente, né? Ele sabe de todas as coisas de todo mundo e Ele sabe de todas as coisas até que não aconteceram, né? Que poderiam acontecer. Essas três formas de conhecimento de Deus a gente vai ver na Bíblia hoje. E a primeira, né, o fato de Deus conhecer Ele mesmo, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11, que fala assim: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, Deus, nós não nos conhecemos, mas Deus conhece claramente. Ele sabe, ele se conhece bem, né? E é incrível, porque Deus é eterno, é imenso, mas isso mostra o tamanho do conhecimento de Deus, né? Porque ele se conhece plenamente, então o conhecimento de Deus é absurdo, de grande, né? E Deus conhece também todas as coisas, né? Lá em Hebreus capítulo 4, aqui no versículo 13, a Bíblia fala que e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda, né, o nosso coração. Lá em Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, Jesus fala que antes que a gente fale, que a gente faça um pedido, Deus já sabe as palavras que vão sair, né? O famoso, lá no Salmo 139, famoso Salmo, Salmo 139 fala várias vezes sobre a onisciência de Deus. Lá no versículo 1 fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Lá no versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabe de todas as coisas, até as palavras que ainda não foram proferidas, Deus já sabe. Lá no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não posso atingir. E aí no versículo 16, que eu acho mais interessante, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Então, Deus já me conhecia antes de eu ser formado. Deus já me conhecia antes de ser formado. Deus já conhecia vocês antes de vocês serem formados. Caramba! E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Fazendo só uma pausa aqui na lição, mas é muito interessante, né? Deus já sabia todos os meus dias, antes que eu nem nascesse, eu ainda nem era formado, Deus já sabia e já havia determinado todos os meus dias. E aí eu pego uma frase de Agostinho, né, de Hipona, que fala que todos nós, seres humanos, somos eternos aqui na Terra até que se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas. Então não tem... Aí a gente fala do versículo de Filipenses, né, que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente não tem que andar ansioso pela nossa própria vida, porque qual de nós pode acrescentar um centímetro que seja na nossa própria vida? Ninguém pode.
Então, tudo está determinado, então que a gente descanse, né? Porque Deus tem um propósito para todos nós e enquanto esse propósito não for atingido, nada vai acontecer, né? Isso mais uma das promessas, né, de Deus, que é magnífica. Mas então aqui no Salmo 139 fala mais uma vez do quanto Deus conhece, né, sabe, sonda os nossos corações, né? Ele abre o primeiro versículo, já fala, tu me sondas e me conheces. Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe até as coisas que não aconteceram, que poderiam acontecer e não aconteceram. Né? Lá em 1 Samuel, eu não vou ler não, porque é uma história, mas eu vou contar mais ou menos. Davi estava fugindo de Saul, e aí ele foi até uma cidade chamada Keila. E aí, quando ele está lá nessa cidade, ele foi lá para ajudar a população dessa cidade, e aí ele descobriu que Saul estava indo até lá para prender, né, Davi e matar. E aí Davi vai e pergunta para Deus. Ele fica chateado e ora perguntando a Deus: Senhor, Saul vai vir para cá? Aí Deus responde: vai, tá vindo para cá. E aí ele vai e pergunta: mas se ele vier aqui, ele estava vindo com um exército. O povo da cidade vai me entregar para Saul? Aí Deus fala: vai. Se Saul vier e você estiver aqui, o povo vai entregar você para Saul. O que fez Davi? Saiu e foi embora. E aí quando Saul descobriu que Davi tinha ido embora da cidade, ele voltou, foi embora também. Então nunca aconteceu, Saul nunca chegou a Keila, mas Deus sabia que se ele chegasse lá, o povo iria entregar. Isso é magnífico, né? Jesus também lá em Mateus fala por 2 vezes, naquele versículo famoso que fala: ai de ti, eu acho que está em Mateus 10, que fala: ai de ti, eu não me lembro mais das 2 cidades, mas depois Jesus fala: se em Tiro e em Sidom tivesse acontecido todos os milagres que aconteceram em vocês, essas cidades teriam se convertido. Então não aconteceu, né? Essas cidades não viram os milagres de Jesus, mas Jesus estava falando: se essas cidades tivessem visto todos os milagres que eu fiz nessas cidades aqui, elas teriam se arrependido aqui. Mateus capítulo 11, versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinzas. Jesus não foi nessas cidades, não foi em Tiro nem em Sidom, mas ele está falando que se ele tivesse ido lá e tivesse feito os milagres que ele fez em Corazim e em Betsaida, essas pessoas dessas outras cidades teriam se arrependido. Então, não aconteceu, mas Deus sabia, né? Para a gente ver o tamanho do conhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas, até das que não aconteceram, né? Mas que poderiam acontecer, né? Como um outro exemplo Jonas, né? Em Nínive. Nínive já estava condenado. Então, com certeza, Deus já sabia qual seria o juízo que ele ia dar, como que ele ia destruir, né? Se ia jogar bola de fogo na cidade, não sei. Como fez lá com Sodoma e Gomorra, ele iria destruir. De alguma forma, Deus iria destruir Nínive. Mas Jonas foi lá, o povo se arrependeu e pronto. Deus foi e perdoou aquela cidade. E não aconteceu, né? Mas Deus sabia o que ia acontecer, né? Se eles não se arrependessem. Então, a onisciência de Deus é tremenda.
E é isso, pessoal. Então, hoje a gente viu sobre o conhecimento de Deus. Nada pode ser acrescentado no conhecimento de Deus, ele não aprende nada novo, né? Deus é perfeito, nada pode ser acrescentado. Então, Deus não é surpreendido por nada, ele não está lá e, nossa, poxa vida, vou ler ali um livro, né? Nossa, que coisa, fui surpreendido por alguma coisa. Não, Deus já sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Desde a eternidade passada até a eternidade futura, né? A gente já falou sobre a imutabilidade, né, de Deus, e aí está aqui, a Bíblia tá toda escrita, né, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, em cima de todas as profecias que a gente tem, de toda a revelação futura que a gente tem, já mostra que Deus conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que vai acontecer, toda a ordem das coisas está já prevista por Deus. E é isso, pessoal. Isso é bom porque mostra que Deus não é volátil, né? Ele é um Deus que é constante, ele sabe de todas as coisas e que a gente pode contar com Deus. Outra coisa, como fala lá em Salmo 139, outra promessa tremenda, Deus sonda os nossos corações. Então ele sabe de tudo o que passa em nossos corações. Então não tem por que a gente esconder absolutamente nada de Deus. Isso é muito bom, porque a gente pode, com Deus, a gente pode orar falando claramente com Deus. Deus, eu estou sentindo isso, eu estou precisando da sua ajuda, por favor, me ajude nisso. Eu abro meu coração, é muito bom. Isso é muito legal. Beleza, pessoal? É isso. Então vamos fazer nossa oração de hoje. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor sabe de todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece. E que o Senhor faça isso mesmo, Senhor. Todos os dias que o Senhor nos abençoe, sondando e conhecendo e nos livrando de nós mesmos, Deus. Né? Nos ajudando, nos guiando nas nossas falhas, nas nossas debilidades, nos ensinando a andar no seu caminho segundo a sua vontade todos os dias, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. É o que eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. Amém, Senhor. Amém, pessoal. Grande abraço e até mais.